quero ler no livro dos Salmos hoje, Salmo de número 80. Raramente eu leio nos Salmos para pregar, mas hoje, Salmo de número 80. Todos os momentos, o Salmo está na nossa vida, mas este Salmo de número 80, hoje, vai nos dar a direção para a mensagem. Eu tenho certeza disso. São 19 versículos, o Salmo de número 80. Os 3 últimos versículos, eu gostaria que todos vocês repetissem comigo. É uma oração. Repitam ele comigo, ou leiam comigo. Quando eu ler, vocês me acompanhem. Os últimos 3 versículos, que é o 17, 18 e o 19. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra o teu povo? Dai-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copicioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito e expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno e ela deitou frutos ou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que vidimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva devasta, e nela se repastam os animais que populam o campo, ou no campo. Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Agora, seja a tua mão sobre o teu povo e a tua destra sobre o filho do homem, que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Querido Deus, meu Pai, no teu precioso nome, mais uma vez estou neste lugar sagrado, reservado para os teus servos se pronunciarem diante da tua igreja. Sim, aqui estamos como igreja, tua noiva, comprada, tirada do mundo e plantada aqui para te servir.
Jesus querido, nós te pedimos graça, dá-me a tua palavra, dá-me forças para que eu não tenha uma vinda neste lugar em vão, mas que seja proveitosa toda a palavra que dos meus lábios nesta noite forem pronunciadas. Jesus querido, que o teu Espírito fale por nós, sim, que o teu Espírito fale nos corações. Estou aqui para transmitir a tua palavra na sua essência, na sua virtude e plenitude, em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar, irmãos. Nós temos visto com os nossos próprios olhos, no passar dos dias, que cada vez as coisas estão ficando pior, mais difícil para nós poder alcançar a promessa a nós feita um dia pelo Senhor. Eu luto, você luta, todos nós temos algumas dificuldades, umas piores do que as outras. Nós padecemos aqui, levamos, queiremos ou não, uma cruz. E se você pergunta, mas a minha cruz é com os meus filhos, ou a minha cruz é com o meu marido, se ele te desse uma cruz com estranhos, ou a tua cruz fosse por causa de alguém que não fosse do teu sangue, da tua casa, facilmente você jogaria essa cruz fora e dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou carregar. Mas como é o teu filho, como é o teu esposo, você não pode jogar fora. Então esta é a cruz que você deve, além de ser pesada, você deve amar. Amar a cruz até o dia do Senhor. Este Salmo de número 80, no nosso pequena empresa, toda segunda-feira que eu chego ali, tem o que eu não tenho em casa, um computador que está ligado na internet. Segunda-feira de manhã, eu aprendi a ligar aquele negócio lá e ver as notícias. Eu tinha alguma coisa que eu queria ver hoje de manhã, mas não estava ligado aquilo lá, eu não consegui. E eu dei graças a Deus que a Bíblia estava do lado, e eu peguei ela na mão e abri no Salmo de número 80. Foi muito melhor, muito melhor. Contei para a Esther ao meio-dia, ela falou que coisa importante isso. Como as pessoas perdem tempo, como as pessoas perdem oportunidade com coisas vãs. Eu preciso ser um homem informado. E sou mais ou menos informado, não é? Sei algumas coisas. Alguém me chamou de culto ontem. Eu tenho prazer em ser parente teu, porque tu és um homem culto. E eu fiquei de um certo modo assim bem feliz, porque eu sou culto, eu tenho alguma cultura, não é? E ainda ele falou, essa pessoa falou que é minha parente, você se expressa bem, mas eu me expressar bem, não é? Eu entendo, irmãos, que eu só posso me expressar de uma forma que você venha entender através do Espírito. Porque se fosse eu falar aqui de mim mesmo, nada eu poderia transmitir para você. Aí imaginou eu ficar ouvindo notícias lá do governo, da crise e coisas tantas, não é? Foram pequenos momentos que eu fico ali. Não perco tempo com isso e não carrego comigo essas coisas. Mas eu dei graças a Deus pela oportunidade. Quando eu estava indo para aquele lugar de manhã, saindo da minha casa, o Senhor falou: você notou bem já leu várias vezes o que o pródigo disse, ou pensou, ou teve desejo quando ele estava lá no curral de porcos? Ele disse que desejou comer
das bolotas, da comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe deu. Assim está escrito lá. Ele quis, mas ninguém deu. Por que não deram comida de porcos para ele? Porque ele era um filho que alguém buscava. Era um filho que estava desviado, sabia do caminho e não podia comer comida de porcos. Estou falando porcos porque várias vezes essa palavra está escrita na palavra do Senhor, que era um animal imundo para os judeus. E aqui o salmista, que eu fui pensando nisso, e quando abro a minha Bíblia, fala que na vinha do Senhor quem está fazendo o maior estrago são os javalis. E o que é javali? Javali é um porco selvagem, pior do que esse doméstico, é uma praga. Então a vinha do Senhor, nós vamos tratar sobre a vinha do Senhor. O Senhor sempre se dirigiu desde o princípio da igreja, para a igreja como uma vinha, como uma lavoura de uvas. E nós sabemos que o Senhor disse que quando esta vinha precisa, Ele limpa, Ele poda e Ele corta também os ramos que não produzem e joga no fogo. O Senhor tem muito cuidado com esta vinha. Aleluia. Esta vinha, nesta noite, os que estão aqui vão participar do sangue do Senhor nesse memorial, do sangue e do corpo do Senhor Jesus. Nós temos que ter ciência desta responsabilidade, de como estamos participando desta vinha, se estamos aproveitando a seiva que provém deste Senhor, que não é mais um simples carpinteiro ou um simples marceneiro, mas é o Senhor Salvador da nossa vida, é aquele que morreu e ressuscitou e nos traz uma razão viva, gloriosa e santa, um mandamento, dizendo que todas as vezes que vocês se reunirem para participar do pão e do cálice, façam isso em memória de mim. E nós precisamos estar cientes de que nós nessa noite estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Eu faço questão de, quando eu abro um culto, de dizer: nós estamos abrindo este culto em nome do Senhor Jesus. Tudo aqui é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nem todos os cultos são iguais. Alguns cultos nós podemos dizer: mas que culto frio, que culto sem graça, que mensagem sem graça. Talvez foi para mim, mas para outro não foi, nem para o próprio Deus. Talvez o Senhor nunca esteve tão presente naquele culto como esteve num culto de muito fervor, de muito barulho. Porque nós temos um adversário, irmãos, que também vem no culto, que também participa das reuniões. Ele entra aqui também. Nós não o vimos, ele é espírito também. E num culto como este, ele procura falar nos ouvidos das pessoas. Nunca está tão em evidência, tão assim, revoltado com a igreja, o inimigo, como num culto como este de Santa Ceia do Senhor. Porque você deve ter se preparado para este culto. Você deve ter passado o dia pensando: hoje é o culto de ceia, hoje eu vou cear, hoje eu vou louvar o Senhor. Isso é um ato de louvor, que nós fizemos isto publicamente, louvar o Senhor. E aqui está o salmista, o Asaf, está nos contando acerca da situação em que estava Israel naqueles dias. Não vou entrar com detalhes por causa do tempo, mas ele, no início, ele dá ouvidos
Ó pastor de Israel. Quem é o pastor da igreja? Sou eu ou é o pastor Ademar? Pastor da igreja é o Senhor Jesus. Aleluia. Então nós vamos nos transportar daqui para os dias da graça, para os dias em que estamos vivendo. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Nós somos o rebanho do Senhor, sem dúvida. Tu estás entronizado. Onde está o Senhor Jesus agora? Ele está intercedendo por mim e por você, acima dos querubins. Mostra o teu resplendor perante Efraim, Benjamim e Manassés, os 3 filhos de Raquel. Não sei por que ele se referiu aos 3 filhos de Raquel com Jacó. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Israel se encontrava numa situação que tinha uma certa e uma grande urgência em ser salvo. Nós costumamos, às vezes, por um hábito, de dizer que somos salvos sem sentir o gozo da salvação. Você sai por aí dizendo que é crente, que é evangélico, que virou moda, e diz que é salvo. Não, irmão, salvo, eu posso até dizer que sou salvo, mas eu preciso, acima de dizer que sou salvo, eu tenho que ter a alegria da salvação. Essa alegria da salvação constitui-se numa íntima comunhão com Deus. Eu preciso ter esta íntima comunhão com Deus. Eu preciso ter a graça de poder dialogar com Ele, de dizer: Senhor, tu que estás assentado acima dos querubins, meu pastor querido, tu estás vendo a minha necessidade, tu estás vendo a situação daqueles que estão comigo. Claro, irmãos, que todos nós obreiros, pastor ou não, que temos um rebanho diante de nós, que somos pastores de almas, nós temos uma preocupação. Temos não medo do diabo, mas sabemos que ele é astuto e ele pode adentrar no meio do rebanho e fazer um grande estrago. É só dormir um pouquinho. Pastor Laércio nos contou uma visão ontem, um sonho que ele teve. Ele pregou a palavra ontem à noite. Ele falou que nesta semana ele estava dormindo e sonhou que ele viu por trás uma noiva muito bonita, descostas, mas aquele vestido de noiva arrastando assim no chão, lindo, coroa na cabeça, ele via por trás. Ele pensou: que noiva linda, deve ser a noiva do Senhor Jesus que eu estou vendo. De repente aquela noiva se virou para ele. Era uma cara de uma boneca de pano, muito feia. Só tinha aparência por trás. Não era noiva. Com certeza foi o Senhor Jesus que mostrou isso para ele. Olha, nem tudo que brilha é ouro. Olha por trás. De repente, irmãos, por baixo daquele vestido enorme de uma noiva, entrou um ser, um espírito, e começou a agitar aquela noiva, agitar aquele boneco, aquela boneca, de um lado para outro, e ela fez tudo o que muita gente faz, pensando que está fazendo para Jesus. A noiva falsa fala em línguas. A noiva falsa diz que tem dons espirituais. Você olhando assim, ela é linda, e tem enganado muita gente. Nós precisamos, ó pastor querido, ó pastor que estás acima dos querubins, olha de lá, tu que vê todos os cantinhos, tudo que está escondido, olha e vê. Mostra para mim, Senhor, onde está a tua noiva, ou como eu
posso fazer parte deste corpo chamado noiva de Cristo, que participa da ceia aqui, que glorifica o nome do Senhor. Israel estava numa situação assim. Aqui eles já estavam na terra prometida. O Senhor tinha arrancado, como se arranca uma videira, tirado do Egito e transportado pelo deserto durante 40 anos e passou para cá. Plantou aqui, desocupou a terra, limpou a terra e plantou aqui agora. Ela criou raízes, os seus rebentos, os seus sarmentos, que são a prenúncia do fruto, eram belos, as suas raízes se estenderam por toda aquela região da Palestina, aonde estava reservada para a terra prometida. Ali estava plantada as tribos do Senhor agora. Mas ali naquela roça do Senhor, naquela lavoura santa, entrou a sujeira, entrou o javali. Eu não sei, irmãos, que se vale a pena você ser uma noiva de aparência. Eu acho que não. Não quero isso para mim. E como tem. Hoje parece que o mundo está vestido de noiva de Cristo. E quando nós vamos ver, os mais corajosos são aqueles que nós achávamos que eram os mais medrosos. Meninos de tenra idade, meninas, que o carrasco chega, diz: você vai negar o nome do Senhor? Você vai negar esse cristianismo? Você vai deixar a nação da cruz ou não? Ele diz: não, jamais. Então é cortado, é decapitado, é enterrado vivo, é crucificado, e não negam o Senhor. Tem um livro que foi escrito sobre Cuba. Cuba foi um país, agora quando viram que não tem mais jeito, se jogaram aos braços dos americanos outra vez. Mas passaram desde 57, 58, 59. E em 59 Fidel Castro já se declarou um comunista. A intenção dele, quando ele lutou pela Revolução Cubana, era para se defender do ditador que já estava lá, né, Juvencio Batista, e implantar um regime democrático. Ele ficaram uns anos e logo entregar o poder, porque eles estavam saindo de uma ditadura muito longa, Cuba. Mas Fidel Castro gostou do poder e ficou lá até agora. Está lá ainda, está vivo. Alguém na prisão escreveu um livro, aliás, que saiu vivo de uma das prisões em Cuba. Então ele disse que de madrugada ele era um crente muito frio, só de nome, mas ele ouvia o carrasco passando pelo corredor daquela prisão, abria uma porta e ele escutava: glória a Deus, aleluia, jamais nego o nome do meu Senhor. E escutava também um tiro. Várias madrugadas isto aconteceu. Eu não sabia, eu fui ler agora num livro. Em Cuba, os irmãos, a igreja do Senhor sempre foi provada. A noiva de Cristo sempre foi provada, principalmente aquela que não tem muita aparência diante do mundo, aquela que nós achamos, às vezes nós nos enganamos, não é? Esses movimentos que crescem com fermento e você se engraça, até vai lá dar uma espiada para ver como é que é tudo perfeito, parece que nada falta para este povo. Eles têm as joias deles, as joias preparadas, o que deu certo, e muita gente vai copiando, e quanto mais os anos vai se passando, mais noivas falsas vão se amontoando, e vendo numa visão espiritual, isso se torna uma só mulher, a noiva falsa. Muitos movimentos.
quando a igreja verdadeira é essa que tem o temor do Espírito, essa que cuida para não pecar, essa que não pode dormir sem o Senhor Jesus, essa que não pode acordar sem Ele, essa que não pode dar um passo sem dizer: Senhor, é a tua vontade ou não? O que eu estou fazendo é a tua vontade ou não? Pertence a ti esse meu querer ou não? Israel, irmãos, ele se descuidou, começaram a se interessar pelas coisas mundanas, pelas coisas dos vizinhos que tinham sido arrancados dali. Uma das piores coisas que pode acontecer conosco, irmãos, é nos voltar para um passado apodrecido, um passado nojento, que você não gosta de lembrar, não gosta nem que ninguém fale. Sabe que o Senhor mesmo disse: eu não me lembrarei mais dos teus pecados. Mas tem gente atrevida que vem te dizer: você lembra quem você era? Você lembra o que você fazia? Você lembra o que você dizia? É o diabo te esbofeteando, o diabo te acusando. Isso não pode ser feito, irmãos, mais para um ou para alguém que foi lavado no sangue do Cordeiro. Você foi lavado no sangue de Cristo. Jamais alguém pode levantar o dedo e te acusar de alguma coisa. Você foi lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Agora Israel pede socorro. Esse salmo nós podemos dividir em 3 partes, reconhecendo que há um Senhor no céu. Conta para o Senhor agora, a segunda parte, que a situação deles, o que o Senhor tinha feito para eles, a ingratidão deles. E para finalizar, ele diz: Senhor, agora restaura, olha para nós, te levanta e nos salva desta praga que entrou entre nós. Tem pessoas que acham que um falso profeta é difícil de ser criado. Não é, irmãos. Um falso profeta cria-se rapidinho. Surge rápido o falso profeta. Ele aparece do nada. Você imagina se Pedro e João não fossem cheios do Espírito Santo quando eles foram chamados em Samaria, que tinha um cidadão que era mágico e aceitou a palavra pregada por Filipe. Ele aceitou de bom coração. Filipe, eu creio que se tornou até companheiro dele. Filipe com certeza apresentou aquele famoso mágico para Pedro e João quando chegaram lá em Samaria para visitar Samaria, a igreja que estava recém iniciando ali. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, quando o cidadão viu que Pedro tinha mais espírito, mais uma porção a mais do que Filipe, uma porção a mais, ele disse: eu compro, se tu me deres, se tu colocar tua mão sobre mim, eu receber esse poder, eu te dou dinheiro. Deus maravilhoso, aleluia. Mas Pedro, ele aprendeu a não criar falsos profetas, ele aprendeu a ser duro na palavra e revelar aquilo que o Senhor mostrasse para ele. Disse: maldito é o teu dinheiro, vai embora com o teu dinheiro, vai te arrepender desse pecado, porque se isso não se compra com dinheiro. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Caso contrário, teria sido criado ali um falso profeta, aberto uma igreja na primeira esquina, a esquina do ex-mágico. Está cheio de ex-feiticeiro, ex-mágico, ex não sei o que, ex-gay, ex não sei o que. Cuida com esses. Você não deve ser ex nada. Você pode dizer: eu era um pecador, mas agora eu sou um remido. Eu sou um transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu falo novas línguas. O Senhor me deu dons para glorificar o seu santo nome. Eu vivo para Ele. Eu estive morto, Ele me deu vida. Eu estou doente, Ele me cura. Eu estou desanimado, Ele me anima. Eu estou com raiva, Ele me tira a raiva. Ele limpa o meu coração, Ele me dá uma vida nova. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E entrou ali naquela lavoura de Deus javali, porco. Meu Deus. Diz aqui a palavra do Senhor: ó Deus, volta-te. É porque no versículo de número
8 diz: trouxesse uma videira do Egito, expusesse as nações e plantasse, dispusesse-lhe terreno, ela deitou profundas raízes e encheu toda a terra. Já falei sobre isso. Com a sombra dela os montes se cobriam, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela suas raízes até o mar e os seus rebentos até o rio. Por que derribaste as cercas? Foi o Senhor que derrubou a cerca. Por que derrubaste as cercas? De sorte que os que vidimos, que colhem uvas, todos os que passam pelo caminho andam colhendo as nossas uvas. Não tem mais cerca, não tem mais palavra. Acabou a palavra. O Senhor nunca acabou a palavra na boca do Senhor. O que findou foi o profeta, deixou de profetizar, e o falso profeta entrou e começou a profetizar também. Satanás, irmãos, ele tem argumentos, ele tem o poder dele, ele tem as formas que ele usa para enganar o povo. O Senhor disse uma palavra lá no início da igreja e não mudou a palavra. Ele continuou com aquela palavra, apontou um caminho e disse: esse é o caminho. Satanás vem apontando o caminho cada dia. Satanás vem com mensagens novas cada dia, vem com argumentos e meios de você adorá-lo cada dia sem perceber. Vocês vejam bem que Cornélio, quando ouviu a mensagem, ou seja, quando Cornélio foi visitado pelo Senhor, porque era um homem que tinha ouvido, não sei da boca de quem, a mensagem do Salvador Jesus, e ele não conhecia ninguém que falava nesse nome pessoalmente para ele. Ele orava, ele esmolava, ele ofertava e orava. A oração dele chegou ao Senhor, e este homem chamado Cornélio, antes de aceitar Jesus realmente como seu Salvador, chegou a ver um anjo. Um anjo veio e falou com ele. Ele ia pensar: o que eu preciso mais? O anjo já falou comigo, o Senhor diz que recebe as minhas ofertas, ele fala comigo. Olha o anjo, eu vi um anjo, eu vou abrir uma igreja para mim agora. Não quero nem saber de instrução. Mas o Senhor disse para ele: manda chamar Pedro. Porque eu quero fazer de ti um verdadeiro crente, não é um falso crente. Eu quero te vestir o rosto com o meu rosto. O teu rosto tem que ser parecido com o meu rosto. Tu tem que ser uma criatura criada por mim, restaurada por mim. E Cornélio obedeceu. Quando Pedro chegou, ele disse assim: olha, Pedro, não precisa nem falar nada, eu já vi anjo, eu já tive revelação, eu tive opção de coisa, não precisa nem falar. Mas aquele homem só não adorou Pedro porque Pedro não deixou. Levanta-te, porque eu sou um homem igual a você. Mas ele disse: tu chegou, então fala tudo que Deus ordenou, porque nós estamos todos aqui, esperando por isso. Nós não queremos ser igreja falsa, nós queremos ser uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira, meus amados e queridos irmãos, nasce através da palavra. É a palavra expressada, é a palavra falada que faz você viver, que faz você ter vida abundante no Senhor. E aqui nas Escrituras tem tudo que nós precisamos. Hoje o que mais tem é profeta falso. Eu dificilmente ouço rádio, mas às vezes no carro tem um na minha cabeceira que ouço todo dia de manhã, das 6 às 6:30, a Jovem Pan, que tem um noticiário, eu gosto. Então está ali aquele radinho. No outro domingo, eu fui num almoço com o Wilson, pastor Wilson, e lá tinha um irmão que perguntou para mim: pastor Fernando, você acha que Salomão foi salvo? Eu falei: irmão, eu lendo as Escrituras e vendo o que o profeta Aías falou para Jeroboão acerca de Salomão, disse: olha, Salomão me deixou, Salomão se prostituiu, Salomão foi após outros deuses. Eu tenho dúvida. Ele falou: mas será que Deus não ia ter? Não, irmão, se pecou, se deixou Deus, Deus não deixou. Bom, eu fui para casa e antes de dormir meu sono da tarde eu liguei o rádio, mas é só ligar, vocês aí já escutam o profeta falso.
cidadão, tinha um ligando para ele e falando para ele, disse: ô, irmão fulano de tal, é aquele enfeite todo, tá ligadinho, um abraço no coração, ou um beijo no coração, papapá, aquela história toda, sabe, que é nojenta. E disse: o irmão fulano tem 50 filhos, esse irmão que está falando comigo, tem 50 filhos, oh glória, 50 filhos. Daí ele falou: irmão, não fica triste não. Salomão, olha a história de um pastor, irmãos, olha a história de um pastor. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, ele teve 1000 mulheres. Se ele teve 5 filhos cada uma, então 5 multiplicando isso aí dá 5.000 filhos. Oh, glória a Jeová! Aleluia! Satanás. E eu tinha lido naquele dia sobre doutrinas de demônios. Daí colocaram um hino no mesmo programa, chama Trem das 12. Você já ouviu o Trem das 12? Não, tem o Trem das 11. O Trem das 11 é até bonito. É um chorinho brasileiro, cantado lá no tempo de criança, eu ouvia. Mas os ditos cujos evangélicos criaram os Trem das 12. Irmãos, desculpe, é uma palhaçada, é uma vergonha. E cantando aquele Trem das 12, eu vim para o culto à noite, eu falei: vou pregar essa palavra. E falei sobre Salomão e a situação de Salomão. E o Senhor me deu uma palavra e contei para os irmãos. Eu disse: irmãos, se lembra do Trem das 11? A quem lembra aqui? Daí alguém lá disse: eu lembro, pastor. Era dos Demônios da Garoa. A autoria dos Demônios da Garoa. Eu disse: é verdade, Demônios da Garoa. Eu falei: hoje eu ouvi um demônio de paletó e gravata. Doutrinas de demônios. Eu não estou brincando mais agora, irmãos. Eu estou falando sério. Eu estou dizendo em nome de Jesus que essa doutrina de demônios tem saído de boca de homens que usam paletós e gravatas e usam púlpitos de coisas chamadas igreja. Não é Demônios da Garoa, mas é demônios de paletó e gravata. Meu Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo de número 4. Bendito é o nome do Senhor. Só escute. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de quem? De demônios. A Bíblia é clara, irmãos, é clara. Se eu estivesse falando de mim agora, talvez eu teria que dizer para o pastor antes de chegar aqui. Se eu soubesse o que eu ia dizer: pastor, manda todo mundo deixar o celular na porta, dentro de um saquinho plástico, grampeia, porque ninguém de fora pode ouvir o que eu vou falar aqui, porque isso é muito perigoso. Grampeia lá o celular, porque você hoje está falando e todo mundo está gravando. Eu chego em Itajaí, todo mundo já sabe que eu falei. Em qualquer lugar, com roupa que você está, tudo hoje nós estamos sem liberdade. A nossa privacidade parece que se foi. As pessoas estão brincando com isso. Mas quem tem a obrigação pelo Espírito de Deus, quem foi chamado para ser profeta, ele não pode se furtar da profecia. Ele tem que falar aquilo que o Senhor disser. Esteja o teu telefone celular, o teu WhatsApp, esteja o que for ligado e gravando, não importa. Alguém vai me ouvir depois pregando, não importa. Há doutrinas de demônios sobre a terra como nunca antes, desviando as pessoas da verdade.
Louvem a Deus, irmãos, porque você está num lugar, você ainda tem um lugar para ouvir Deus falar, para ouvir o Espírito Santo falar, para ouvir o Espírito Santo revelar a palavra bendita da salvação ao teu coração. O apóstolo Paulo estava inspirado escrevendo, mas o Espírito Santo disse: agora, Paulo, expressamente, para aí um pouco. Paulo escreveu tremendo. Passaram 5 anos mais ou menos, Paulo escreve outra carta para Timóteo. E a preocupação de Paulo, também no capítulo 4 da segunda carta, ele disse: ora, vamos lá, segunda carta de Timóteo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu poder, pelo poder do seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com todo amor ou longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, e segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. A luta, meu irmão, nunca esteve tão acirrada como nesses últimos dias. Ontem, um jovem que estava nos visitando, um moço, ele foi no culto 2 vezes ou 3, e ontem ele veio falar comigo que gostou do culto. Eu vi ele chorando na hora da mensagem, gostava e queria. Da primeira, é de uma igreja batista, e ele falou: eu preciso do Espírito Santo. Eu falei: você é solteiro? Ele disse: eu sou solteiro. Eu tive uma filha eu fiquei com muita pena daquele irmão, e eu oro por ele, para que o Senhor Jesus dê força a ele. Mas estive casado com uma mulher por 10 anos, e o Facebook roubou ela de mim, e ele começou a chorar na minha frente. Eu falei: maldição, irmão, há uma maldição sobre a terra. Há javalis aos montes que estão entrando na vinha do Senhor, que estão entrando nos lares, que estão entrando nas casas, e as pessoas não estão percebendo isso. As pessoas estão convivendo, não podem dormir sem o brilho de alguém que esteja ali interagindo com ele, não o Espírito Santo, não o Senhor Jesus. Alguém disse, foi fazer uma consulta médica e disse: doutor, eu deito e levo 3 ou mais para dormir, 3 horas ou mais para dormir, não consigo dormir, doutor. O que eu tenho? Diz para mim, doutor. E o doutor fez todos os exames dele, e ele lá da cadeira, o paciente esperou o resultado, o doutor lá escrevendo, disse: é insônia, doutor? Ele disse: não, é o teu celular com internet, isso está atrapalhando a vida. Deixa disso que você vai dormir em paz. Deixa disso que você vai dormir em paz. Você não está doente. Você precisa limpar a frente dos teus olhos. Um médico dizendo para um paciente: quer dizer, irmãos, os javalis deste mundo, se eu não cuidar, ele entra na minha roça, ele entra no meu coração, entra na minha vida. Eu tenho experimentado nesses últimos dias o que é ser dirigido pelo Espírito Santo, o que é ser orientado pelo Espírito Santo,
piora a situação. Se você quiser Jesus realmente, Ele vai se manifestar na tua vida, Ele vai falar com você, Ele vai preencher todo o vazio do teu coração, Ele vai preencher o vazio da tua alma, Ele vai te encher de alegria, Ele vai te encher de paz. Ele tem o Espírito Santo como consolador, Ele tem o Espírito Santo que fala de dia e de noite com você. Não troque isso por nada. Você é a lavoura de Deus. Alguém pode dizer: o pastor derrubou a cerca, o pastor não me dá oportunidade, derrubou a cerca. Não, irmãos, quem derruba a cerca somos nós mesmos, que damos oportunidade para os falsos profetas, e vem e dão um mau conselho, e somos destruídos. E falso profeta está em toda parte. Eles têm as pérolas deles. Olha só essa do Salomão, essa eu nunca tinha ouvido, e ele deu glória a Jeová por causa disso. Meu Deus, onde é que estamos? Chegamos a que ponto? É pastor, a esposa é pastora, porque agora o pastor é pastor e a esposa também obrigatoriamente tem que ser pastora. Irmãos, às vezes dá vergonha de dizer que é pastor, porque todo mundo é pastor. Eu continuei ouvindo, e todos que ligavam era pastora, era pastora, era pastora, era pastora. Por isso que me veio a mensagem. Meu Deus, doutrina de demônios. Eles não vêm com a aparência de um bicho, eles não vêm com a aparência de um lobo mau. Eles vêm, irmãos, com a melhor aparência possível. Eles fazem até negócios com nós. Apóstolos são Judas e Pedro também. Pedro escreveu 2 cartas. Na primeira ele não foi tão pesado, mas na segunda carta ele empurrou a espada com mais força. Ele disse que esses tais seria melhor do que nunca tivesse ouvido, do que ter ouvido e não guardado a palavra, não zelado por aquilo que ouviram. São igual o cachorro que vomita e depois volta a comer o vômito. São igual uma porca que foi lavada depois de ter tomado banho e volta para o lodo. É a linguagem bíblica, eu não posso deixar de falar. Já vou encerrar, irmãos, em nome de Jesus. Mas não deixe o javali. E o javali comeu aquele capim mais rasteiro e abriu para todos os animais do campo. Ele chega primeiro, a limpa, e depois vem todos os animais do campo e entram, e faz a desgraça no meio das pessoas. Quantas pessoas que eram bonitas, irmãos, eram cristãos verdadeiros, eram cristãos que nós respeitávamos e tínhamos grande admiração por eles. Eu me lembro dos velhos pastores, daqueles que se foram, dormiram do Senhor em santidade, mas também vejo hoje já velhos pastores que não tem mais nada daquilo que tinham quando eu os conheci ainda menino, e já só falta 1 ano para mim fazer 70 anos. Ontem eu fiz 69 anos. Então, irmãos, eu vi tanta coisa, mas dou glória, graças, glória a Deus, porque minha vida foi ficando como se eu tivesse uma caixinha fechada dentro do meu subconsciente, está lá, e de repente ela abre e tira uma coisa, e eu olho, eu lembro disso, eu preciso ir lá e preciso fazer o mesmo. Fecha de novo a caixinha, não lembro mais. De repente abre a caixinha outra vez, e eu lembro de 50, 55, 60 anos atrás, de coisas que eram santas, verdadeiras, e eu fico olhando nesses anos como mudou tudo. Meu Deus, ser crente era crente de verdade, ter pastor era o pastor respeitado, era honrado, era um homem que chegava diante da igreja e as pessoas davam atenção, não desonravam. Ninguém chegava para o pastor como hoje chega e diz assim: eu estou indo embora porque não gostei disso, disso, aquilo. Ele chegava para o pastor e disse: pastor, eu acho que o diabo quer me enganar.
O diabo quer botar uma trave nos meus olhos, porque eu estou vendo assim, assim. Eu quero que o Senhor ore por mim. Eu quero que o Senhor ore por mim, porque o diabo tem falado assim, assim, assim. Os falsos profetas não tinham força, porque o Espírito Santo estava mais presente, o Espírito Santo estava mais junto, o Espírito Santo olhava e via mais sinceridade na vida dos irmãos. Você sabe, irmãos, que quando a igreja começou, ela começou sobre o poder do Espírito, e foi até os anos 300, no poder do Espírito, sem nome de denominação. Era o cristianismo. Mas o poder político, os imperadores da época, quando começar a olhar para a igreja, aquele grupo unido, eu preciso trazer para mim, eu preciso fazer um acordo com eles. Até ali, irmãos, parece que era tudo só para o Senhor Jesus. Mas a partir dos acordos, daqueles acordos políticos, as coisas começaram a mudar. Jesus continuou sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, mas o povo começou a mudar. No passado, irmãos, o diabo trabalhava de uma maneira mais cruel. Ele pegava os crentes que não negavam o Senhor Jesus e levava para uma arena, e lá um leão brincava com aquele cristão até matar. O sangue era derramado na arena. As pessoas aplaudiam o degladiador, aplaudiam o carrasco, mas aquele sangue derramado de um, nascia sobre aquele sangue mais 10, morria 10, nascia mais 100, morria 100, nascia mais 1000. Assim era naqueles dias do começo da igreja, e por muitos anos foi assim. Mas Satanás mudou, foi mudando a sua tática, o olhar. Ele disse: isso eu tenho prejuízo, eu mato um, nasce 10, eu mato 10, nasce 100, isso não está me dando lucro. Eu vou mudar a tática, eu vou mudar agora. Eu vou enviar falsos profetas com a mensagem que vai enganar eles. Eu vou começar a matar eles pelo prazer agora, pelo brilho que eu tenho, pelo aquele brilho que o Senhor Jesus disse: você não pode fazer com que eu te adore, porque, como é que ele disse? Vem aqui, sobe comigo, e se tu me adorares, eu te dou todo este mundo, todo este brilho que está aí. O Senhor Jesus não viu o mundo de então. O Senhor Jesus viu Nova York. O Senhor Jesus viu o Rio de Janeiro. O Senhor Jesus viu esses dias presentes, viu todo o brilho, a tecnologia que aumentou, a forma de comunicação. O Senhor Jesus viu tudo, tudo, tudo. Ele disse: está escrito, Satanás, que só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele te servirás. Sai, vai embora daqui. Meu querido irmão, só tem uma forma de nós servir a Jesus e negar os falsos profetas: é dizer: Senhor Jesus, eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma, e vou te servir todos os dias da minha vida. Amém e amém.